verso número 5, amém? Mateus capítulo 8, que é ao vivo. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, verso de número 5. Amém? Diz assim, Mateus capítulo 8, verso 5. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, verso número 5, eu comecei lá no começo, mas é verso 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode se assentar, irmão Jesus. Feche seus olhos assim. Fale com Deus. Santo Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, onde a Bíblia fala que Jesus, ele ficou admirado. Ele ficou admirado, porque a Bíblia diz que Jesus estava, mediante o primeiro versículo que li, Jesus desce do monte. Jesus então ele cura um leproso, e a Bíblia diz que a multidão se aflorou. E no meio dessa multidão, no meio de todo esse alvoroço, a Bíblia diz que aparece um homem, um centurião, um homem que era chefe de um grupo de 100 soldados, um homem que tinha, se olhássemos, tinha uma das maiores patentes militares da sua época. A Bíblia diz que este homem, ele tinha um servo, e este servo então contraiu uma enfermidade que o deixou numa cama. Ele mesmo relata, deixou ele paralítico numa cama, ou seja, deixou ele inválido, deixou ele, além de ele estar inválido numa cama, ele estava sofrendo. Foi o relato deste homem. A Bíblia diz então que ele aparece no meio dessa multidão,
E a Bíblia diz que ele implora. O que ele fez? Ele implora ao Senhor que cure o seu servo. Alguém poderia pensar, mas ele tem 100. Se morrer um, não vai fazer falta. Mas este homem, ele fez o que o próprio Jesus falou acerca da ovelha perdida. A Bíblia diz que o pastor, Jesus falando que o pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. O pastor largou as 99 no aprisco, estavam seguras, e foi atrás da ovelha perdida. Este homem fez um paralelo praticamente com o que Jesus falou acerca da ovelha perdida. Ele tinha 100 soldados, mas um estava a se perder, um estava à beira da morte. A Bíblia diz então que ele deixa o seu título, ele deixa a sua posição e vai até Jesus. Se nós olharmos bem, é o que Jesus disse, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. A festa. E quando Jesus fala acerca da parábola da ovelha perdida, é mais ou menos como este homem. Ele não queria que nenhuma ovelha se perdesse. E este homem também não queria perder nenhum soldado do seu batalhão. E se ele não queria perder esse soldado, porque não era qualquer um, não era alguém que ele queria perder, assim como o Senhor Jesus, ele não quer perder ninguém. Ninguém é descartável no reino de Deus. Aí fora nós podemos ser descartados. Podemos ser descartados por uma empresa. Podemos ser descartados, quem sabe até mesmo de alguém que caminha conosco. Podemos ser descartados por aqueles que algum dia nós achamos que eram nossos amigos. Porque até então, quando tínhamos algo para oferecer, nós valíamos alguma coisa. Quando alguma coisa em nós era atrativo, nós tínhamos, entre aspas, para essas pessoas, um certo valor. Mas quando aquilo se foi, já não presta mais não. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não há pessoas descartáveis. Só que tem uma coisa: se não há no reino de Deus pessoas descartáveis, não se sinta descartável. Porque não adianta eu saber que Deus não me despreza, que Deus não me abandona, que Deus não se esquece de mim, se muitas das vezes eu mesmo me descarto, eu mesmo me coloco para baixo, eu mesmo me rebaixo, eu mesmo, enfim, não me valorizo. É aquilo que eu disse. Lá fora, todos podem te desvalorizar. Mas existe um Deus. Existe um Deus que para Ele você nunca perdeu e nunca perderá o valor. E o nome dele é Jesus. E Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Se você crê na presença dele, aplaude e glorifique esse Deus todo-poderoso. Aleluia! A Bíblia diz então que este homem vai até Jesus. E a Bíblia diz que ele implora. Ele implora. Ele não chegou com a sua comitiva e disse: olha, ele tem que me atender porque eu sou autoridade. Não.
Ele não chegou empurrando as pessoas, olha, sai da frente, porque eu sou autoridade aqui, pronto e acabou. A Bíblia diz que ele chega e ele implora. Isso é um ato de se humilhar. O nosso milagre, ele passa por aqui. Passa quando nós entendemos que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. E a Bíblia diz que ao seu tempo Ele nos exaltará. Porque o próprio Jesus, ele diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele abate. Se esse homem chega ali com a sua pompa, se achando que ele tinha que ser prioridade, que Jesus tinha que atender ele porque ele era autoridade, entenda uma coisa: no reino de Deus, Jesus diz que o maior é aquele que se humilha. Aquele homem, tendo muitos servos ao seu dispor, ele se tornou servo. Jesus, certa feita, chega para os seus discípulos, mais aqueles que estavam acompanhando, olha, para vocês, quem é o maior? Aquele que se assenta à mesa, ou aquele que serve à mesa? Eles olharam para o outro, fácil demais. O maior é aquele que está sentado na mesa, porque é importante e vai ser servido. Aí Jesus falou: pois é, eu sou aquele que serve. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Não é aquele que se acha, é aquele que serve. Ah, diz que esse homem, então, ele tomou o lugar de servo e ele implorou. Ele implorou. Ele disse: Senhor, meu servo está lá em casa, paralítico na cama, está sofrendo. Está sofrendo. A Bíblia diz que Jesus olha para ele depois desse relato. É por isso que nós temos que relatar para Jesus qual é o nosso problema. Jesus sabe qual é, mas nós precisamos relatar o problema. Porque todo problema não relatado é um problema alojado, estagnado na alma. É por isso que nós temos que soltar para fora, para que ele libere a cura. Tem pessoas que se fecham, mediante algumas situações, a pessoa se fecha, não se abre. E isso tem o quê? Paralisado a pessoa. A pessoa que ele relata para Jesus, dá para Jesus o diagnóstico. Ele diz: olha, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Sofrendo horrivelmente. Se esse homem fosse sobretudo, ele falou: olha, manda trazer Jesus aqui agora. Eu ouvi dizer que ele olha o paralítico, manda trazer ele aqui agora. Quem está mandando é o capitão, é o centurião fulano de tal. Não. A Bíblia diz que ele não quis saber se ele era centurião, se ele tinha patente ou não. Ele simplesmente saiu de onde ele estava e foi aonde estava Jesus. A Bíblia diz, quando ele relata para Jesus, olha a palavra de Jesus. Jesus olha para ele e diz: olha, Jesus lhe disse: eu irei curar. Quando ele falou, Jesus
dele é esse. Jesus, eu vou lá curar ele. Eu vou liberar a cura. Quando Jesus, então, imagina, eu dar o primeiro passo para ir, vamos lá, eu vou curar ele. Ele só dizendo, pai. Olha o que o texto diz. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Diga uma palavra. Mas apenas manda uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra. Tem muitas pessoas que não são curadas, sabe por quê? Porque ela está esperando alguém chegar e pôr a mão nela. Eu creio que se fulano vir aqui orar e pôr a mão, eu vou ser curado. Este era o pensamento de Naamã. Naamã achou que Eliseu ia sair de onde ele estava. Não, eu creio que se eu for lá, o profeta vai invocar o nome. Foi isso que Naamã falou. Quando o profeta invocar o nome do Senhor, ele vai colocar a mão onde está a lepra e vai me restaurar. E assim muitas pessoas só creem na cura se viu um fulano lá no Paraguai, se viu um fulano lá não sei da onde, lá não sei das... Deus pode fazer isso? Pode. Mas isso não é uma regra. Tem coisas que são exceções. Mas tem pessoas que fazem de exceções uma regra. Enquanto eu estou pregando, enquanto pessoas pregam, Deus pode curar você aonde você está. Aquele homem disse: Senhor, basta apenas uma palavra. Jesus, certa feita, olha para os discípulos: olha, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O problema é que as pessoas hoje em dia, elas estão dando mais crédito a outras coisas, a certos rituais, do que a palavra de Deus. É aquilo que eu disse: Deus pode curar com alguém por nós, não pode, mas tem coisas que são exceções. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava tão atarefado, mas tão atarefado, que ele estava orando para as pessoas, aqui um era curado, ele orava para o outro aqui, o outro era liberto, e ele vinha aí, pessoas vinham, ele colocava as mãos, a pessoa era curada, mas chegou um momento que não dava nem para Paulo nem sair dali. Sabe o que ele fez? Usou a exceção. Ele pega os seus aventais, consagra ao Senhor e fala para as pessoas: pode levar, toca lá no enfermo, toca lá no endemoniado, com este avental, se você crê, ele vai ser curado. As pessoas iam e eram curadas.